Aê! Olha a gente aqui de novo. Que massa! Vamos continuar dando ênfase aqui no nosso estudo do futuro, que nós estamos na segunda aula de uma série de aulas, eu acho que são 4 no total, em que nós falaremos das várias caras que o futuro tem, lembrando que nós, na aula passada, revisamos que o Simple Present pode indicar o futuro e o Present Continuous também. Beleza? Eu quis começar a aula de hoje falando o que aquele carinha do desenho, o desenho acho que dos Minions, sei lá, tem um desenho daquele que o cara fala, aê, muito legal. Mas enfim, lesado, né? A gente falou o quê, gente? Dá uma olhada aqui, dá uma olhada comigo no que a gente começou a conversar. Nós vimos que o futuro, propriamente dito, né, the future, ele pode ser formado pelo will, que nós estudamos de maneira bem completa na aula passada, e por um tal de going to future, certo? Bom, o que eu quero começar a nossa aula de hoje enfatizando? Mas de cara, este maluco aqui não é o verbo ir, lembra? É muito fácil de usar o verbo, o auxiliar will. Pega o will, pega um verbo qualquer, não mexe em ninguém, não põe nada entre eles e bum, juntou, você está com a tua frase no futuro. Mas embora no português a gente fale que vai fazer alguma coisa, vou estudar, né, vou assistir televisão, vou dormir, o will não é o verbo ir. Isso é uma tradução popular dele. Então o que eu te pedi de maneira mais pontual e séria na aula passada? O will, quero que você olhe para ele assim, é uma partícula que joga o verbo que vem depois dele para o futuro e ele não tem tradução de nada, beleza? É a mesma coisa que você vai fazer com esse cara aqui, ó. Ah, mas ali dentro tem o go, que é o verbo ir. Você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, você não vai destruir com o teu inglês. Vai por mim, por favor, acredite no tio Rê. Você vai olhar para o going to, conforme a gente diz, como se fosse um chunk of language, um pedaço de linguagem indissolúvel, como se isso aqui fosse um bloco só, uma palavra só, que eu não posso separar, sem tradução, e que joga o verbo que vem depois para o futuro. Ele tem as mesmas características que o will, as mesmas. Ou seja, o verbo que vem aqui depois não pode ser alterado. Como não pode ser alterado? Não posso colocar S, não posso colocar no passado, não posso colocar ing, não posso mexer nele. Então depois do going to, também. O will não tem tradução de nada, então o going to também. É isso, ele é uma partícula de futuro que empurra o verbo que vem depois dele para o futuro. Se você começar a aula entendendo isso e aplicando isso, encurta muito o nosso caminho aqui para o sucesso, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. É disso que nós vamos falar hoje, do going to future, né? Do going to significando futuro. Então a outra maneira de indicarmos o futuro é usando esse going to, que ele é igualmente seguido de qualquer verbo na sua forma do infinitivo. Ou seja, igualmente depois do going to, eu vou colocar um verbo aqui sem mexer nele. É isso que eu quero dizer na forma do infinitivo, sem a partícula to. Não tem to na frente dele, não tem nada na frente dele, e eu não mexo nele, não tem ing, não tem s, não tem nada. É o verbo na sua forma crua. Só que para que eu possa ter esse going to aqui, eu vou ter que ter o verbo to be na frente dele. Então o futuro formado por going to, ele é formado por 1, 2, 3 verbos. Opa, pela primeira vez, não é a primeira vez, é a segunda vez que a gente vê no nosso estudo que uma estrutura verbal é formada por 3 verbos, porque lá no Past Perfect Continuous a gente já tinha visto isso. Mas o macete é sempre o mesmo, não importa se eu tenho 3, 4 ou 5 verbos juntos, se eu tenho uma estrutura verbal formada por mais de um verbo, eu só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. Pronto! E esse bloco todo, gigantão, vai indicar futuro. Tá, mas como é que fica esse verbo to be aqui na frente? Ah, esse to be fica assim, ó. Ou você usa o am, ou você usa o is, ou você usa o are. Pronto, escolhe um dos 3, mais o going to, mais o verbo normalzão e pronto, a tua estrutura está no futuro. Olha essa frase, he's going to study for the test. Ele estudará para a prova. É isso. Agora, para um pouquinho aqui, ó. Deixa eu colocar essa frase aqui embaixo. He is going, porque o he combina com is. Ó, going to, futuro. He is going to study for the test. Ele estudará para o teste, para a prova, né? For the test. Tá bom. Primeiro passo que eu quero que você olhe aqui é o seguinte, tá? Olha só, você já deve ter visto em música isso. Os caras costumam nas músicas não só falar, como escrever nas letras a maneira informal do going to. O going to é aquele gonna,
que você já deve ter visto em letra de música. Ele todo, tá? O going mais o to, ele é falado assim e ele é escrito assim nas letras de música. Então, uma maneira de você dizer he is going to study for the test é dizer he is gonna study. He's gonna study for the test. Tudo bem? Então, quando você encontrou gonna na sua vida, nada mais é do que isso aqui indicando o futuro. Oh, legal demais, certo? E aí, olha só. Como agora eu tenho uma estrutura formada por 1, 2, 3 verbos, opa, o que eu falei? Toda estrutura verbal formada por 2 ou mais verbos, para fazer negativa e pergunta eu só mexo no primeiro. Só o primeiro vai para a negativa, só o primeiro passa para frente para fazer pergunta, lembrando que eu posso passar o negativo para frente para fazer pergunta negativa. Existe pergunta negativa também, lembre-se disso. Tá legal? Agora veja, essa primeira frase diz, he's going to study for the test. Ele, deixa eu pegar uma caneta bonitona, ele estudará para a prova. Note que é tudo é tudo a mesma coisa. É tudo going to study, going to study, going to study, going to study. Eu não mexo no meu verbo principal, é só o verbo to be que vai variando e aí ele faz jus ao que eu falei lá atrás, no começo do curso inteiro, que eu disse para você assim, o verbo to be cria tempos verbais e quando ele aparece numa frase é ele que manda. Tá aqui a prova. O going to nasce do verbo to be, tem que ter o verbo to be na frente e é o verbo to be que ora vai para negativa, ora vai para frente para fazer pergunta. Tranquilaço. Olha só. Então a negativa fica he isn't going to study for the test. E a gente tem a perguntinha, ele estudará para a prova? Aí eu coloco um pronome interrogativo na frente, nasce com a mesma estrutura, uma pergunta complexa. Toda pergunta básica gera uma pergunta complexa, basta acrescentar na frente um pronome interrogativo. Tipo, why? Why is he going to study for the test? Por que ele vai estudar para a prova? Ou when? Quando ele estudará para a prova? Ou where? Onde ele estudará para a prova? Ou how? Como? Vamos repetir essas para você já ir decorando? Por quê, quando, onde e como. Mas a estrutura é sempre a mesma. Legal? Aí você já está olhando esquisito para essa frase e você fala, mas tio Rê, por que eu não posso traduzir esse cara aqui ao pé da letra? Dá tão certinho? O ing não é gerúndio? Por que eu não posso olhar para essa frase aqui e dizer assim, ele está, verbo to be é ser ou estar, indo estudar para a prova. Pois é, esse é o meu medo. O meu medo é que você caia em tentação de traduzir ao pé da letra e faça isso. O going to, do jeito que eu estou te ensinando hoje, não indica que o cara está indo. Sabe assim? A gente está conversando, eu, você e uma terceira pessoa, e do nada a terceira pessoa vai embora, começa a andar, e eu falo, onde é que está indo? Aí você fala, não, está indo para casa. Pois é. Quando eu quero dar essa ideia, muda um pouco a frase. Então cuidado, porque aqui não dá para traduzir ao pé da letra. Essa frase não quer dizer ele está indo estudar. Não. Mas e se eu quero dar essa ideia? E se eu quero dar essa ideia que o nosso amigo está indo estudar? Para eu dar essa ideia bem clara, e daí a frase vira um present continuous, né? Porque se a pessoa está indo, ela está indo agora, presente contínuo. Se eu quiser fazer isso, basta no meio da estrutura, mas é bem no meio, eu colocar o lugar para onde ela está indo. Daí vai passar a indicar que é algo que está acontecendo agora e não futuro. Bem no meio. Como assim no meio da estrutura? Eu tenho, nessa estrutura toda, eu tenho o quê? Vamos voltar aqui um pouquinho. 1, 2, 3, 4. 4 palavras. Concorda? Porque vai ser uma dessas 3. 4 palavras. Então veja. 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar bem no meio, 2 para cada lado. E coloco o nome do lugar para o qual a pessoa está indo. Por exemplo, para casa, home. Agora, se eu dissesse na minha frase, he is going home to study for the test, daí eu vou traduzir, ele está indo para casa estudar para a prova. Aí sim pode. Agora, sem isso, do jeito que está aqui, seguindo a fórmula que a gente está vendo, isso aqui de fato é futuro. Legal? Tranquilaço? Maravilha. E aí, é claro que a gente fez um exemplo com is, mas você pode ter exemplo com are, na negativa fica aren't, normal, derivação do verbo to be normal. Mas a questão aqui é, vamos relembrar umas coisas. Simple present pode indicar o futuro. É um verbo no presente, a gente revisou isso na aula passada. Futuro que não depende da vontade da pessoa. Legal. Present continuous pode indicar futuro também. Futuro que depende da vontade da pessoa, a gente também revisou na aula passada. E além desses dois, a gente viu que o will indica 4 situações diferentes, né? Previsão, expectativa no futuro, futuro
formal, planejado e futuro decidido no momento da fala. Beleza, esses 4. Tá, mas eu tenho já 6 usos para o uso do futuro, 6 possibilidades para o uso do futuro. O going to indica o que, afinal de contas? É isso que a gente vai ver agora. Quais são os usos para o going to? Então veja, novamente a gente tem aquela situação de que com o will, eu precisei pesquisar o que os principais gramáticos falam e fazer esse compilado, juntar isso para você. Eu fiz exatamente a mesma coisa para o going to, porque cada livro, cada teórico, cada gramático diz uma coisa diferente. Eu fui na opinião dos principais e dos melhores, e eles estão de acordo uns com os outros, então coloquei aqui para você a informação mais atualizada possível. Veja, going to é normalmente usado para descrever planos, e ele tem esse caráter informal. Então veja, he is going to travel on the weekend. Significa que ele planejou. Ele viajará no final de semana, e aqui nessa frase ele simplesmente abreviou o is, mas ele está ali. Tio Rê, posso traduzir ele está indo viajar? Não. Essa frase não significa que o cara está indo e eu estou vendo ele andando. Onde que ele está indo? Ah, ele está indo viajar, está indo ali para a rodoviária. Não, não. Essa frase é futuro, beleza? Legal. Aí se eu quero fazer outra situação, por exemplo, previsão no futuro com base numa evidência do presente. Concorda que às vezes eu tenho algo no presente que é um indício muito forte de que algo vai acontecer? Eu tenho algo no presente que é uma evidência muito clara de que algo vai acontecer. Por exemplo, uma mulher gestante, uma mulher grávida. Ela já está no final da gestação, lá com 7 meses. Poxa, já está com aquele barrigão lindo. Eu, particularmente, acho que mulher grávida é a coisa mais linda que tem, né? E ela está com aquele barrigão enorme e tal, bem projetado. É bem característico quando a mulher está grávida, né? E aí você olha e você fala, nossa, ela vai ter um bebê. Você concorda que ao 7º mês é pouco provável que alguma coisa dê errado para ela não ter esse neném? Então veja, eu tenho um indício, uma evidência muito forte, que é a barriga da mulher, de que algo vai acontecer. Então quando eu tenho uma evidência forte hoje de que algo vai acontecer, o bebê não nasceu ainda, eu uso going to para dar essa ideia, que é uma espécie de futuro com certeza. Então eu trouxe 2 exemplos para você. Look at the sky, it's going to rain. Olhe para o céu. Vai chover, ou choverá, que é a melhor tradução, né? Pô, todo mundo já passou por isso. Aqui em Curitiba isso é bem comum. Do nada o dia vira a noite. Preteia tudo, fica tudo escuro. Começa a ventar muito, às vezes uma garoa, ou uns pingos mais grossão, fortes, assim, tal. Você fala, nossa, velho, vai cair um toró, vai cair um pé d'água, sei lá que expressão você usa, vai cair o mundo, né? O que acontece? Toda vez que acontece isso, que é o indício, o tempo fechar bruscamente, ventar, uma pequena garoa, você fala, nossa, vai chover. Toda vez que isso acontece, chove? Não, mas é um indício muito forte de que isso vai acontecer. Então eu uso going to. A própria frase de baixo, que fala de ter o bebê, que eu citei anteriormente, ó, they're going to have another baby. Eles terão outro bebê. Então provavelmente aqui a pessoa está vendo a barriga grande, enfim, há alguma evidência no presente de que isso vai acontecer. E por fim, a gente pode ter um evento futuro que já começou a acontecer. Eu gosto muito desse uso aqui. Algo que já começou a acontecer é o que eu chamo de futuro cacetada. Sabe aqueles vídeos que a pessoa filma, sei lá o nome, fail compilation, coisas, pegadinhas, não é pegadinha, porque é um vídeo real de alguém que fez alguma coisa que deu errado. Nesses vídeos, por que eu digo que eles são futuro com going to? Porque a gata resolveu atravessar o rio pendurada na corda, como se fosse um cipó, dando uma de mulher do Tarzan. Você fala, meu, passa a câmera, passa o celular que ela vai cair. Como é que eu sei que ela vai cair? Eu não sei, mas eu já estou vendo que tem tudo para dar errado. Até porque, se você conhece um pouquinho da fisiologia do corpo das mulheres, né? Primeiro, todos esses vídeos, eles não são muito assim de te pegar de surpresa. Aliás, eu digo que alguém começou a filmar porque viu que ia dar errado, né? Alguém fala, nossa, isso tem tudo para dar errado, vou filmar. Então já tá aquele futuro que já começou a acontecer. O cara já começou a ver que vai dar errado, né? E apesar de ser engraçado, lembra que ele só é engraçado quando ninguém se machuca seriamente, claro, né? Mas por que eu acho que a mulher vai cair da corda? Porque a mulher não tem estrutura física para suportar o corpo dela pendurado por muito tempo se ela não tiver treino. Isso é uma questão da fisiologia da mulher. Como é que eu sei disso? Por causa de concurso público. Eu sou professor de concurso público. E alguns têm prova física para homem e para mulher. Quando tem uma das provas físicas, dependendo do concurso, tem a prova da barra, que você se pendura na barra e faz aquela não sei o nome, flexão, fazer barra, tá?
O homem, dependendo do concurso, ele tem que fazer no mínimo 5. No mínimo 5, mas não é aqui, né? Tem que esticar o braço ou com a mão pronada e vir para baixo. A mulher tem que fazer só uma. Quer dizer, o concurso ele tenta ser justo, e tem que ser mesmo, né? Porque tem que haver uma compensação, na medida em que isso é uma coisa da condição do corpo da mulher. Então, o mínimo exigido para a mulher passar nessa prova é fazer uma barra completa, porque já é da característica da mulher não ter musculatura de sustentação do corpo como o homem tem. O mínimo para o homem são 5. Então, quando a gata se pendura no cipó ou na corda, para dar uma de Tarzan, velho, falar, passa a câmera que eu vou filmar esse negócio, vai ter alguém tomando um mergulho. Tá certo? É isso. Então vamos lá? Aqui eu tenho outro exemplo. Look out, the dog is going to escape. Cuidado, o cachorro escapará. Provavelmente nessa frase ele já começou a escapar. E aí eu trouxe um texto para você ver como é comum a presença do futuro. É um texto que visa ser um pouquinho mais descontraído, mas o nosso objetivo é ler para nos familiarizarmos com o que a gente estudou hoje na aula passada com o uso do will. Olha como essas coisas caem nos textos mesmo. É um texto mais divertido que diz assim: Fasten your seatbelts. Eu vou ler ele inteiro, depois eu traduzo, mas vai percebendo, olha isso, olha quantas vezes a gente tem a presença, por exemplo, do will aqui nesse texto. Ó, going to, futuro, é tudo futuro, tá? Então vamos dar uma lida aqui. Eu não vou me focar em outras estruturas, eu quero só que você, ó, going to celebrate, perceba como esse texto tem muita coisa de futuro, tá? Vamos lá. Fasten your seatbelts. The passengers know that they are going to land soon. Já começou com o futuro. They can now hear the captain's voice over the loudspeaker. Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. We will be landing at Houston Airport in a few minutes. I wish you a pleasant stay in Houston and I have a surprise for you. I am sure you will like it. Well, after a long career, I'm finally going to retire. This will be my last landing and I'll make it something very special. Before we land, I'm going to show everybody what a perfect loop is. We are all going to celebrate. You will never forget it. So, will you fasten your seatbelts, please? Cara, com certeza isso aqui é muito fictício, né? Porque nenhum piloto faria isso. Mas vamos continuar lendo. In a few seconds, the plane was finally flying down, up, back, down, and then along again. After the perfect loop, the captain made the aircraft land smoothly and safely. The passengers and crew shouted enthusiastically, "Well done! Wonderful!" And they all clapped their hands. Everybody was happy except a little man who was standing in the aisle at the back of the plane. He had a very sad expression and he was all wet as from rain. "What a wonderful landing," said one of the passengers near him. "Oh, I suppose it was," said the little man. "But it was a bad thing that I was in the toilet." Tá bom. Olha o que ele diz. Os passageiros sabiam que eles pousariam logo, né? Que eles vão pousar logo. Eles podem agora ouvir a voz do capitão no alto-falante. "Bom dia, senhoras e senhores", né? Esse é o seu capitão falando. Nós estaremos, olha que bacana, futuro contínuo, estaremos pousando, a gente vai estudar isso na aula que vem, nós estaremos pousando no aeroporto de Houston em alguns minutos. Eu desejo a vocês uma estadia agradável em Houston e tenho uma surpresa para vocês. Eu tenho certeza que vocês gostarão dela. Olha o it aqui, que lindo! Bem, depois de uma longa carreira, eu finalmente vou me aposentar. Olha o I am going to retire. Eu finalmente me aposentarei. Esta será, verbo to be, ser ou estar no futuro, será meu último pouso e eu farei dele algo muito especial. Antes de pousarmos, eu mostrarei a todo mundo o que é um looping perfeito. Né? Looping é quando o avião dá aquela, né, volta. Imagina se um avião de passageiro vai fazer looping. Então, vamos lá. Nós todos celebraremos. Vocês nunca esquecerão, meu Deus. Então, vocês poderiam apertar os seus cintos de segurança, por favor, né? Will you fasten também é usado para fazer um pedido. Will you fasten? Vocês podem apertar? Em alguns segundos, o avião estava voando para baixo e para cima, de costas e para baixo, e de novo no sentido correto. E depois de um looping perfeito, o capitão fez a aeronave pousar suavemente e seguramente. Os passageiros e a tripulação gritaram entusiasmados: "Nossa, que ótimo, maravilha!" E todos
bateram palmas, clap their hands. Todo mundo estava feliz, exceto um pequeno homem, um homenzinho que estava parado no corredor, na parte de trás da aeronave. Ele tinha uma expressão muito triste e estava todo molhado, como se fosse da chuva. Que pouso maravilhoso, disse um dos passageiros perto dele. Ah, eu suponho que foi, disse o homem pequeno, mas foi uma coisa ruim, ou seja, foi uma pena que eu estava no banheiro, certo? Bom, é para ser engraçado, é para ser divertidinho, é claro que é tudo tão absurdo que eu acho que nem engraçado fica. Mas, de qualquer maneira, tá aqui muito, cara, é um texto para você reler e ir destrinchando ele, destrinchando o vocabulário. Quantas vezes apareceu o will e going to aqui, até apareceu o futuro contínuo, que é tema da nossa próxima aula. Faz isso, eu recomendo. Faça uma releitura desses textos aqui com o dicionário do lado, como se fosse para traduzi-los. E não só isso, perceba as estruturas que nós já estudamos, que compõem esses textos, como a gente está agregando muito conhecimento para você entender tudo que o Enem vai dizer na prova. Ok? Pô, prazerzaço poder estar aqui falando disso com vocês. Tem mais futuro na aula que vem. I see you. Bye. Até lá.